Esse documentário contém depoimentos que retratam os testemunhas de Jeová. Numa distribuição Buena Vista Filmes. Testemunhas de Jeová, uma organização de falsos profetas. Versão brasileira Audio News. Mencione o nome Testemunhas de Jeová e terá várias respostas. Normalmente vem à mente a imagem de duas pessoas batendo à sua porta em horas inconvenientes, avisando que o fim do mundo está próximo. Ou talvez você se lembre de uma história que leu nos jornais ou viu na TV de testemunhas de Jeová recusando transfusões de sangue. Quem são essas pessoas e de onde elas vêm? A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, no Brooklyn, Nova York, controla as atividades das testemunhas de Jeová em todo o mundo. Eles publicaram recentemente uma análise de sua história chamada Testemunhas de Jeová, Arautos do Reino de Deus. No início eles dizem que, abre aspas, ninguém conhece a história moderna deles melhor do que eles mesmos, fecha aspas. Vão mais adiante e dizem que apresentarão uma história franca. Joanne Magnani, diretor da Witness Incorporation, é um reconhecido expert em testemunhas de Jeová. Tem esse comentário. Deveríamos esperar, diante das afirmações feitas pela Sociedade Sentinela na introdução desse livro, que apresentarão a verdadeira história da organização. Na página 178, eles afirmam que é preciso honestidade em tudo o que fazem. Se basearam em antigos escritos onde é dito que o próprio Jeová é o Deus da verdade. Eles prometeram honestidade neste livro, mas será que cumprem a promessa? Encobrindo a verdade. David Riccaboni é lembrado por seus serviços prestados durante muito tempo à sociedade, imprimindo a revista Sentinela. Aqui ele é visto no filme Sociedade do Novo Mundo em Ação, de 1963. Uma coisa que me impressionava como testemunho de Jeová era a dificuldade em admitir os erros. Eu achava ótimo naquela época. Eu sabia que a sociedade tinha errado no passado, quando marcou datas para o fim do mundo e algumas eu acompanhei as maiores modificações na doutrina. E às vezes me sentia chateado, mas desde criança me diziam que esse era o jeito de Jeová rever a nova vida da organização. Testemunhas de Jeová são frequentemente descritas como um culto, mas de fato negam que sejam um culto em sua publicação oficial, a Sentinela. Em sua opinião, Sr. Magnani, eles são mesmo um culto? Sim, testemunhas de Jeová se encaixam perfeitamente na definição de culto, apesar de negarem. Um culto sempre tem uma figura central forte que possui autoridade absoluta. Eles admitem no livro dos Arautos que o culto foi desenvolvido em torno de Charles Taze Russell, seu fundador. Charles Taze Russell nasceu na Pensilvânia em 1852. Desde os 11 anos, ele trabalhava na loja de roupas da família e se tornou um bem-sucedido homem de negócios. Aos 17 anos, recebeu a influência de antigos adventistas que marcavam datas para o fim. Logo depois, rompeu com eles e começou a publicar sua própria revista, conhecida como Sentinela. Cresceu rapidamente, mas seus problemas de verdade estavam em casa. Em 1906, depois de várias batalhas conjugais, Russell se divorciou de sua esposa Maria. Em vez de dividir seus bens pessoais com ela, ele transferiu todos para a Sociedade Sentinela de Bíblias e Tratados que ele controlava totalmente. Esse livro menciona a transferência em pé de página, mas não lemos aqui o óbvio. O pastor Russell traiu a sua esposa. O livro menciona repetidas vezes que o pastor Russell não foi apontado como adúltero, mas só porque sua esposa não o acusou de adultério. Em vez disso, ela o acusou de comportamento imoral com uma jovem que morava na casa deles. Era tarde da noite, por volta de 11 horas. Ele colocou o braço em torno dela e a beijou. Isso aconteceu no vestíbulo, antes de entrarem na sala, e ele a chamou de pequena esposa.
Mas ela disse: eu não sou sua esposa. E ele disse: eu vou chamá-la de filha. E uma filha tem quase todos os privilégios de uma esposa. E que outros termos foram usados? Então ele disse: sou como uma água viva, vivo flutuando aqui e ali. Toco uma e outra. E se ela retribui, eu a pego para mim. E se não, flutuo até outras. E ela escreveu isso para que eu me lembrasse das palavras exatas quando falasse com ele. E ele confessou que tinha dito aquilo. Então, por que o livro diz que Maria Russell queria notoriedade para ela, quando, na verdade, a corte declarou? Ele mesmo diz que ela é uma mulher de perfeito caráter moral. O seu testemunho é uma forte confirmação das alegações dela. O julgamento descreveu o comportamento dele como tratamento cruel e bárbaro, e mais. Sua conduta para com sua mulher evidencia um egoísmo insistente e autoglorificação que necessariamente tornaria a vida de qualquer mulher sensível e cristã um fardo e faria sua condição intolerável. Eu fiquei surpresa ao descobrir muitas coisas estranhas sobre o pastor Russell quando fiz uma pesquisa independente sobre ele. Aqui, no livro Finished Mystery, ele ensina que os batismos nas igrejas, no início feitos por Paulo, enchiam de fumaça o cérebro dos homens. Ele achava que se os cachorros tivessem uma cabeça igual à cabeça humana, o cachorro pensaria como homem. Deu conselhos de saúde que eram puro lixo. Por exemplo, ensinava que a apendicite era causada por mordidas de verme no cólon. Ele vendia um trigo chamado de milagroso a um preço nada milagroso para seus seguidores. Nenhuma dessas coisas é trazida à tona nesse livro. Não fizeram um trabalho honesto ao retratar seu fundador de modo nenhum. Estamos preparados para documentar que Charles Russell acreditava que ele era o canal de comunicação entre Deus e os homens. Ele até mesmo se autodenominava a boca de Deus. Está acreditado aqui no livro Finished Mystery, escrito após sua morte. Diz que Russell é encarregado do paraíso. Tradução do Novo Mundo? A Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová, chamada Tradução do Novo Mundo, causou muita controvérsia. O livro dos Arautos afirma que é uma tradução literal que apresenta fielmente o que está nas escrituras originais e que todo o comitê de tradução era de ungidos espíritos cristãos, mas não revelaram seus nomes. Meu último marido, Bill, estava no quartel-general da Sociedade Sentinela trabalhando na tradução do Novo Mundo. O ex-presidente Fred Franz foi o principal responsável por essa tradução. Não era doutor e muito menos erudito em grego. E só tinha cursado 2 anos da universidade. Não havia eruditos. Eu sei porque conhecia todos pessoalmente. A suposta tradução foi escrita para refletir a doutrina pessoal deles. E o livro dos Arautos não diz a verdade quando afirma que essa é uma tradução literal do grego original. O único grego original que conheço é Jorge Ganges, do Comitê Secreto de Tradução. E ele não era erudito, disso eu tenho certeza. Ele mesmo me contou que antes de juntar-se a nós era cozinheiro em Columbus, em Ohio. O Dr. Bruce Metzger é reconhecido como um dos maiores tradutores da Bíblia do mundo. Dr. Metzger, a tradução do Novo Mundo é confiável para o estudo da Bíblia? O leitor leigo é totalmente enganado pela mostra de uma suposta erudição que essas pessoas introduziram nessa tradução. É uma falsa amostra de erudição. Deve ser chamada de não apenas uma versão em separado da Bíblia, mas em alguns aspectos uma perversão da Bíblia. Eles usam a palavra Jeová 237 vezes no texto do Novo Testamento e não aparece nenhuma vez
em nenhum dos manuscritos gregos conhecidos. Eu não acho que essa seja uma erudição responsável. Mas ainda pior, em relação à pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. Tentaram todas as vezes que podiam denegrir o status de Cristo de eterno Filho de Deus para um ser criado. Chegam mesmo a distorcer o primeiro verso do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E está escrito Deus com D minúsculo. Isso é terrível. Dr. Metziger, o que acha da afirmação da Sociedade Sentinela de que a Bíblia de Johannes Grebers era uma tradução? Sim, essa tradução, eu anos atrás consegui uma cópia dela porque estava interessado em sua tradução do ponto dos manuscritos gregos que ele tinha usado. Johannes Greber, ou Griber, era um ex-padre católico. E depois de se casar com uma mulher que se autodenominava médium, ele teve a ideia de que traduziria o Novo Testamento de um jeito mais acurado se tivesse a ajuda de uma médium espírita. Quando a verdadeira fonte de Greber foi exposta por aqueles que estavam fora da sociedade, pararam de se referir a ele como um erudito. O interessante é que há provas de que eles sabiam desse envolvimento por pelo menos 30 anos. Essa atitude deliberada é encontrada em toda a história deles, apesar de nunca haver uma referência a isso no livro dos Arautos. Isso é franco? Isso é honesto? O retorno de Cristo. As modernas testemunhas de Jeová acreditam que a segunda vinda de Cristo data do ano 1914. Invisível. A história desta controversa data vem da década de 1870. O livro dos Arautos afirma que Russell foi avisado de que Cristo voltaria como uma pessoa de espírito glorioso, invisível aos olhos humanos. No início de 1876, ele reconheceu o ano de 1914 como o fim da era cristã. Começaram a dizer aos leitores que para Russell, o fim da era cristã era outra forma de dizer fim do mundo. Em outras palavras, o que Russell realmente previu foi um duplo erro para o ano de 1914. Eu lhes aviso, meus caros irmãos, vamos nos preparar, porque será o fim da era cristã, será o fim do mundo. Devemos nos preparar. Origens no ocultismo. Charles Russell se baseou na piramidologia para apontar suas datas. Ele acreditava que a grande pirâmide de Gizé era a testemunha de pedra de Deus, confirmando a época bíblica. Quando Russell morreu em 1916, foi enterrado perto de uma pirâmide que serve como uma testemunha contínua de seus ensinamentos pagãos. No entanto, a organização informou às Testemunhas de Jeová que a pirâmide não deveria ser considerada como uma conexão com a verdadeira adoração. Então, consideramos que o livro dos Arautos admite que as Testemunhas de Jeová praticam falsa adoração. As Testemunhas de Jeová dizem que Jesus Cristo está presente e governando invisivelmente do paraíso desde 1914. Qual é o significado dessa data em suas profecias sobre o fim do mundo? A história mostra que a cronologia de 1914 é falsa. Claras origens no ocultismo. Portanto, todas as outras datas baseadas nela também são falsas. O fundador da Sociedade Sentinela, Charles Russell, é um falso profeta. E, portanto, seus sucessores também são falsos profetas. Deuteronômio 18, versículo 22. Vendo extraviado boi ou ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles. Restituir-os-á sem falta a teu irmão. Essas acusações de início no ocultismo são, sem dúvida, chocantes para as modernas Testemunhas de Jeová, já que eles negam todas as conexões com o oculto. Há alguma outra prova de envolvimento ocultista, além do estabelecimento de datas erradas devido à piramidologia? Depois da morte de Charles Russell, Joseph Rutherford assumiu o controle da sociedade. Eu estou escrevendo um livro sobre as Testemunhas de Jeová e o ocultismo. As Testemunhas de Jeová de hoje podem se surpreender ao saber que seu último presidente manteve contato com espíritos. Na verdade, ele afirmou que recebeu instruções do falecido pastor Russell.
Chegou mesmo a falar que a organização não estava sob a direção do Espírito Santo, mas sob a direção de espíritos invisíveis. Nenhum desses fatos são trazidos à tona no livro dos Arautos. Isso é franco ou honesto? Esta organização tem mesmo um guia divino, como falam? Ou é baseada no ocultismo? A prova é clara. Ela é. Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová é um nome diferente. Anteriormente era chamado Estudantes Associados da Bíblia ou Russellites, assim como uma variedade de outros nomes. Por que a mudança em 1931? Basicamente, a mudança de nome se deveu ao ciúme do juiz Rutherford em relação à influência do falecido Charles Russell. Russell tinha sido muito amado e reverenciado por seus seguidores, que acreditavam que ele era o canal de comunicação com Deus e o servo fiel, mesmo na morte. O juiz não suportaria isso por muito tempo. Ele queria uma nova religião com apenas ele no controle. Seguidores fiéis levavam discos de porta em porta, de modo que todos ouvissem o juiz chamar a religião de armadilha e trapaça. De fato, amigos, temos percebido que esta religião é uma grande trapaça. Deste modo, os Russellites tornaram-se as testemunhas. Na verdade, eram testemunhas de Joseph. O juiz foi forçado a trocar o nome. Ele afirmou que foram os anjos que indicaram o nome Testemunhas de Jeová. O juiz agora controlava tudo. Como o ditador das Testemunhas de Jeová, ele permaneceu firmemente no poder até sua morte em 1942. O fim estava aqui. As Testemunhas de Jeová têm uma longa história de datas falsas para o fim do mundo que volta ao século passado. Muitas das modernas Testemunhas de Jeová não conhecem os fatos. Eu era da 4ª geração de Testemunhas de Jeová e conheci o juiz Rutherford pessoalmente quando era criança. Pelos escritos de Charles Russell, os pais dos meus avós e outros antigos seguidores acreditavam que o fim seria aqui em 1914. Tínhamos uma grande biblioteca da Sentinela em nossa casa. Minha família acreditava fielmente que o mundo acabaria no Armagedon, como havia aprendido. Esse livro dos Arautos não é muito confiável. Os fatos reais foram encobertos. A família de minha mãe era estudante internacional da Bíblia, a antiga versão das Testemunhas de Jeová. O ano de 1925 foi apontado como o início do paraíso sobre a terra. A Sentinela disse: milhões que hoje vivem nunca morrerão. Mandaram que fazendeiros não semeassem mais. Porque meu avô plantou no início de 1925, a família foi expulsa da organização por descrença. Não houve desculpas para a Sociedade Sentinela quando a data 1925 falhou. O paraíso não chegou como sempre fazia. A sociedade precisava manter o mito. Então construíram uma mansão na Califórnia chamada Beth-Sarin. Deveria ser uma casa para os príncipes e eles a chamaram de a Casa dos Príncipes. E era para Abraão, Isaac e Jacó. E deveria ser a casa deles quando eles retornassem dos mortos. O que as testemunhas acreditavam que aconteceria a qualquer momento. Mas se foi construída para os príncipes, foi o juiz Rutherford que aproveitou da casa. Enquanto eu participava da organização, fui informada da existência de Beth-Sarin em 1960. Incluindo o fato de que a sociedade tinha ensinado que os profetas do Velho Testamento voltariam e se identificariam aos líderes da Sentinela. Um mendigo de barba apareceu e tentou reclamar Beth-Sarin para si, mas foi posto para correr pela sociedade. Meu pai era amigo do juiz Rutherford e me lembro de criança ouvir as pessoas conversando sobre o problema do juiz com bebidas. E não parecia incomodar ninguém. Quando eu cheguei à sede, ouvi as mesmas histórias confirmadas pelos mais velhos de como contrabandeavam o uísque da filial canadense para ele. A Sociedade Sentinela nega que indicasse o fim do mundo no período conhecido como Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro do período da Segunda Guerra Mundial como testemunha de Jeová.
Fomos levados a crer que não haveria vencedores na Segunda Guerra Mundial, apenas o Armagedon. Eu trabalhava para a organização em tempo integral, até ser preso e mandado para a cadeia por 5 anos. Eu recusei o serviço militar em obediência à religião. Minha esposa e eu fazíamos o melhor para viver de acordo com as normas da sociedade. Desistimos de ter filhos, já que o Armagedon estava tão perto. Agora, não tenho filhos para me amparar no tempo que me resta. Eu queria não ter acreditado na sociedade. O juiz Rutherford morre e o novo presidente Nathan North assume. Eu me lembro de Nathan North muito bem. Eu estive no quartel-general durante 4 anos enquanto ele foi presidente. Charles Taze Russell foi responsável pelas falsas profecias de 1872 e 1914. E o juiz Rutherford foi responsável pela profecia de 1925 e também pela da Segunda Guerra Mundial. Nathan North, sob a influência do vice-presidente Fred Franz, foi responsável pela falsa profecia de 1975. Eu me lembro de como ficamos entusiasmados quando estudamos o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus e aprendemos que 1975 marcaria o fim de 6.000 anos da história dos homens a partir da data da criação de Adão. Significava que o Armagedon seria em 1975 e os últimos 1000 anos dos milênios de Cristo começariam. Todos começamos a nos dedicar mais. Don Nelson foi graduado em 1956. Foi treinado para o Serviço Missionário Mundial. Ele aparece no livro Arautos, na página 525. Eu lembro com muita tristeza os dias na organização e como eu e minha esposa nos sentíamos sortudos. O jeito que o representante da organização chegava nos lugares e dizia, e isso quase sussurrando ao microfone: somente 37 meses para o Armagedon, irmãos. E depois, em sucessivas viagens, somente 24 meses para o Armagedon, irmãos. E somente 12 meses para o Armagedon, irmãos. Felizmente, minha esposa e eu deixamos a Sociedade Sentinela em 1974, que era o ano anterior ao Armagedon, que deveria abalar e demolir o mundo. Então, não sabemos como eles lidaram com somente 1 mês para o Armagedon, irmãos. Ou somente 1 mês para depois do Armagedon. Isso porque, nessa época, tínhamos descoberto uma mentira na cronologia da organização e vimos o que era realmente. Era insano. 1974 foi um ano muito difícil para mim. Eu estava fora de mim. Eu tinha que tomar uma decisão crítica, porque a minha esposa precisava se submeter a uma cirurgia e o médico disse que ela precisava de uma transfusão. E eu tinha que tomar a decisão. Os irmãos me aconselharam a tomar a decisão certa para agradar a Jeová, porque afinal de contas estávamos a 1 ano do Armagedon e mesmo que ela morresse, seria salva logo em seguida. Não pode imaginar o medo. Eu tive tanto medo, eu estava apavorada. Estava perto da morte, estava em um hospital. E irmãos e irmãs diziam para que me entregasse a Jeová e que não aceitasse a transfusão de sangue. Se eu aceitasse a transfusão, eu morreria no Armagedon. Se não aceitasse e morresse, eu seria salva. O grande júbilo estava chegando. Era 1974 e 1975 estava à nossa porta. E se me mantivesse fiel a Jeová, eu seria salva. Esse foi o conforto que me deram. Há alguns anos antes de 1975, os mais velhos me convenceram a vender minha coleção de selos, que estava em minha família há 3 gerações. E eu calculo que deveria valer hoje mais de $1 milhão. Quando a data 1975 falhou, percebi que estavam errados e logo deixei a organização. Eu me lembro de como ficávamos presos a nossos assentos no fim da década de 60. Enquanto a sociedade atraía um casal após o outro em sua filosofia e as pessoas vendiam suas casas e bens e iam passar todo o tempo no ministério nos poucos meses que restavam antes do Armagedon. Alguns se livraram de suas casas, alguns esvaziaram suas contas no banco.
Minha família e eu vendemos nossa casa e nos mudamos para onde a organização indicou. Assim poderíamos ouvir a mensagem da sociedade antes de 1975. Em 1973, eu fundei uma companhia chamada Dreamline, na qual cheguei a empregar 1.500 testemunhas de Jeová em 100 pequenas distribuidoras. Muitas delas me procuravam, queriam me convencer a passar o negócio adiante e que me juntasse a eles. Afinal, 75 estava chegando. E 75 chegou mais perto e alguns me criticavam e chegavam mesmo a me chamar de Segundo Pedro. Eu dizia que quando a Sociedade Sentinela parar de crescer, eu paro de crescer. E, claro, aqui estamos muitos anos depois. Eu me lembro da agitação que tomou conta de nós, testemunhas de Jeová, na Assembleia, quando anunciaram que os estudos da Bíblia não deveriam durar mais de 6 meses, já que 1975 se aproximava rapidamente. Um irmão conduziu 16 estudos da Bíblia, mas ao final de 6 meses não tinha concluído nenhum. A liderança da organização disse para que não nos perturbássemos se nossos estudos da Bíblia falhassem. Disseram, essas pessoas tiveram sua chance e não merecem viver na nova ordem de Jeová, se não conseguiram decidir em 6 meses se querem ser testemunhas de Jeová. Mandavam-nos sair e procurar por outros, rapidamente. 1975 veio e se foi sem o Armagedon e sem o tão falado final do milênio do reino de Cristo. Todos seriam destruídos, a não ser que fossem testemunhas de Jeová. Como a Sociedade Sentinela lidou com esse embaraço? Como de costume, a sociedade culpou seus membros pela falha da profecia, como fizeram no passado. O presidente Nathan North não interferiu quando o vice-presidente Fred Franz tentou encobrir a falha. Ele começou negando. Franz admitiu algum desapontamento por um lado, mas por outro se recusou a admitir sua culpa e marcar a data. Ele disse que não tinha sido específico, mas foi. Afirmou que não tinha dito que o Armagedon seria em 1975. Disse que poderia ser. Mas quem frequentava as assembleias sabia do contrário. Muito mais foi dito do que foi escrito. Então, 1975 foi um grande desapontamento. Quando Nathan North morreu em 1977, Fred Franz tornou-se presidente da sociedade. Mas ele continuou negando sua responsabilidade pela falha de 1975? Fred Franz continuou negando sua responsabilidade por 1975. Eu consegui conversar com Fred Franz numa entrevista pelo telefone. Falei para ele que as negativas dele tinham vida curta. Afinal, ele tinha sido bastante específico sobre 1975 nas publicações e li para ele algumas frases. Disse para ele que foi por isso que muitas testemunhas de Jeová largaram tudo por 1975. Foi Franz que os forçou a acreditar que em 75 tudo acabaria. Ele se perdeu em suas palavras. Suas antigas afirmações o condenavam. Ele era um falso profeta. E eu disse isso a ele. Temos certeza de que muitos fatos históricos foram desvirtuados ou omitidos no livro Arautos. Ainda em suas páginas, nós achamos confissões potencialmente condenáveis se nós procurarmos. Na página 641, ainda achamos uma alegação, apesar de mudarem sua doutrina continuamente da falsa profecia, que diz que as testemunhas de Jeová estão avançando na luz da verdade. Precisamos perguntar, para eles, o que é esta luz? Juízo Final, 1999. Mesmo depois da última falsa profecia, eles não resistiram a continuar marcando datas para o fim do mundo. Continuam dizendo que 1914 foi o ponto de partida para a última geração, e várias referências em suas publicações apontam agora o ano 2000. Isso pode tornar a última geração bastante longa. De 1914 a 2000, um total de 86 anos. O tempo é o inimigo dos falsos profetas. E logo vão precisar da luz de 1974. Eu tenho acompanhado a história da Sociedade Sentinela por toda a minha vida, tanto dentro quanto fora da organização. E acho que Isaías 8:20 aplica-se a ela. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a luz.
O livro Arautos fala muito das lideranças humanas sobre as testemunhas de Jeová e de como esse método de autoridade tem continuidade depois da morte de cada presidente. Mas fazem falsas declarações sobre como as testemunhas de Jeová encaram esses líderes. A adoração da criatura, Romanos 1, versículo 25. A Sociedade Sentinela acusou a People's Property Association por estabelecer sectarismo em torno do fundador Charles Russell. As modernas testemunhas de Jeová talvez se surpreendam em saber que People's Property Association foi o primeiro nome da Sociedade Sentinela no Brooklyn, Nova York. Foram eles que publicaram que Charles Russell era a criatura que Deus escolheu sobre todas as outras. Os primeiros seguidores de Russell deram a ele o status e a honra de criatura de adoração. As modernas testemunhas de Jeová devem checar por si mesmas e não engolir cegamente tudo que consta da literatura da Sentinela. São muitas enganações deliberadas. Normalmente, há muito dinheiro por trás dos cultos. Será que isso existe na Sociedade Sentinela? Muito dinheiro. Só precisamos olhar para as propriedades compradas pela Sociedade Sentinela no Brooklyn, Nova York e regiões vizinhas. São algumas das regiões mais valorizadas do mundo. E eles tiveram dinheiro para comprá-las. Aqueles que trabalharam no quartel-general da sociedade deram até a alma. Acreditávamos que estávamos servindo a Deus. Éramos escravos voluntários da Sociedade Sentinela e ajudamos a construir uma rica companhia de publicações. O dinheiro vinha das congregações e dos trabalhadores. Antes da introdução do imposto sobre serviços no Canadá, as testemunhas de Jeová compravam seus livros nos salões locais e vendiam de porta em porta. Então guardavam o dinheiro. Esse grande volume de vendas custaria à sociedade milhões de dólares em impostos. Em troca, as testemunhas recebiam a luz até que o imposto foi criado. Então, continuaram pagando pelos livros nos salões, mas agora é chamado de contribuição. Agora, desavergonhadamente, solicitam dinheiro de porta em porta onde colocam seus livros, mas as pessoas não guardam mais o dinheiro. Precisam entregar à sociedade também. Como a Sociedade Sentinela é inteligente, recebe agora 2 vezes pelos mesmos livros e está enriquecendo cada vez mais. A Sociedade Sentinela também foi atrás de contribuições em todos os Estados Unidos e outros países para recolher mais dinheiro livre de impostos. Chegaram ao ponto de registrar um documento apoiando Jimmy Swaggart, quando este se envolveu em um grande escândalo que também envolvia contribuições. Tudo sem impostos. Interessante é que apoiaram quem chamavam de diabo. E que tenham feito isso só por causa dos impostos. O método atual de contribuição é uma afronta à sociedade. Frequentemente, a organização não se contenta apenas com as doações recebidas. Eu me envolvi em muitos casos em que a sociedade mostra sua face inescrupulosa. Pedem dinheiro aos velhos e aos doentes e àqueles que se deixam convencer facilmente e que acreditam que dando seu dinheiro para a Sociedade Sentinela estarão se ajudando a obter a vida eterna. Isso, na minha opinião, é um terrível abuso em nome da religião. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Eu não tinha razões para duvidar de meus amados pais que me criaram dentro da sociedade. Apesar de ser uma boa estudante, larguei o colégio e fui para o quartel-general da Sentinela. Lá conheci Bill. Nós dividimos muitas perguntas e preocupações sobre a organização durante nosso namoro. Questionávamos principalmente o assunto do sangue. Acabamos deixando o quartel-general para nos casarmos e nos mudamos para a fazenda do meu pai. Éramos muito felizes até que alguém contou sobre nossas dúvidas em relação às transfusões. Fomos postos de lado pelos nossos amigos, fomos abandonados por nossas famílias, fomos deserdados
E sem treinamento profissional, tivemos que começar tudo de novo. Pesquisamos sobre a organização e provamos que eram falsos profetas e pregavam uma doutrina errada. Vimos que colocamos a organização no lugar em que Cristo devia estar. Aceitamos o Senhor Jesus Cristo, não qualquer organização, e temos estado muito felizes desde então. Bill está agora na casa do Senhor e eu continuo ministrando a sua santa palavra. Apesar de minha família ainda me discriminar, eu oro para que algum dia eles abandonem a organização pela fé em Jesus Cristo. Fui convertida a Testemunhas de Jeová quando tinha 18 anos e procurava por Deus. Larguei a universidade para me dedicar inteiramente a essa organização. Eu estou envergonhada por ter dado o controle de minha vida à organização. Quase morri ao recusar uma transfusão de sangue. Deixei os mais velhos tomarem decisões por mim. Durante uma assembleia em 1972, um tio cristão pediu imediatamente à sua igreja para orar pela minha libertação das Testemunhas de Jeová. Enquanto oravam, a fé cristã tomou conta de mim e eu finalmente comecei a questionar a doutrina, especialmente quando falava de Jesus Cristo e dos seus arcanjos. Levei minhas dúvidas aos mais velhos e descobri que não podia fazer perguntas difíceis e não havia um jeito honroso de sair daquela organização. Saí no início de 1975, causando furor na congregação, já que o Armagedon era esperado para poucos meses. Foi a melhor decisão que eu tomei, além de receber Cristo como o meu Salvador. E meu marido, Kate, e eu temos servido a Deus desde então. Comecei com as Testemunhas de Jeová no início de 40. Quando finalmente saí da prisão, continuei como Testemunha de Jeová até a década de 70. No entanto, eu tinha lido livros cristãos proibidos e não estava seguindo a doutrina da maneira como eu devia. E me confessei aos mais velhos. E eles então dispensaram meus 26 anos de serviços. Em 10 minutos, eu estava fora. Mas então um amigo cristão colocou seus braços à minha volta e me mostrou o amor de Cristo. E eu senti mais amor nele em 10 minutos do que em todos aqueles 26 anos de organização. Mais tarde, ao ler um livro cristão, eu tive certeza de que Jesus Cristo é o Senhor e caí sobre os meus joelhos e o recebi como meu Salvador. Bem, eu tinha 6 meses quando meus pais se tornaram Testemunhas de Jeová. E vivi totalmente para a organização por 15 anos. Mas vi muitas injustiças através dos anos. Muita falta de gentileza e tão pouca piedade, apesar de pregarem o contrário, fora aqueles que realmente se sacrificaram pelo bem da organização. Finalmente, depois de destruírem minha família, comecei a investigar a organização Sentinela e a ler a Bíblia. Porque eu queria saber se as Testemunhas de Jeová eram um canal de Deus. Eu queria saber como obter a vida eterna. Bem, descobri que Jesus Cristo é o caminho, a luz, a verdade, e não qualquer organização. E é claro, Jesus, sim, nos dá a vida eterna. Eu estava saindo do colégio em 1973 e pensava em ir para a faculdade de Direito. Naquela época, meus pais, Testemunhas de Jeová, me disseram que o Armagedon seria em 1975. Eu só tinha mais 18 meses de vida. Então larguei os estudos e me juntei às Testemunhas de Jeová. Mas graças a Deus, alguns cristãos maravilhosos me mostraram que eu estava seguindo um falso profeta. Esses fatos estão em meu livro. Eu não gosto que me enganem. Quando descobri que a Sociedade Sentinela estava me enganando, soube que estava em um culto. Mas então aconteceu algo maravilhoso. Eu aceitei Jesus como meu Salvador e ele nunca mentiria para mim. Muitas pessoas aceitam a mentira ao lerem a Sentinela. Agora dedico minha vida a mostrar a elas o resto da história, a verdadeira história das Testemunhas de Jeová. Uma organização de falsos profetas. Minhas orações a Jesus abriram os olhos de muitas Testemunhas de Jeová.
para o verdadeiro amor de Cristo. Esse programa analisou o livro Testemunhas de Jeová, Arautos do Reino de Deus. Os líderes da Sentinela dizem que é a história verdadeira da religião deles, mas acabam de ver que a versão real da história deles é uma perversão dos fatos. Ainda declaram que todos devem acreditar neles para serem salvos. Na verdade, as Testemunhas de Jeová são arrogantes ao nos convidar à organização de Jeová para a salvação. Mas Jesus Cristo diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que convite você vai aceitar? Da próxima vez que uma testemunha de Jeová bater a sua porta querendo lhe vender uma revista Sentinela, seja simpático. Mas lembre-se de que, como cristão, você é o verdadeiro arauto do reino de Deus. E é ele quem precisa aceitar o amor de Cristo. Porque é membro de um culto supostamente chamado de Testemunhas de Jeová, uma organização de falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7, versículo 15.